Olá, alunos do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos à aula de número 83 de 2014. Hoje, aula de quarta-feira, estamos aqui apresentando para vocês mais um treinamento sobre o Gol G6. O Gol geração 6 com motor 1.0 TEC. Alô a todos que estão aqui nos acompanhando na aula ao vivo, nesta quarta-feira. Francisco Neves Neto, pessoal da Auto Rafim, aqui de São Paulo, Taboão da Serra, Anísio Halber, Antônio César Ida, pessoal da KDS Automotiva, Edson Bispo, Genésio Daniel, Giba Brás, Zé Carlos Silva Santos, Zé Marcos Sarpa, Leandro Cruz, Ludovico Martino, Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais, entre tantos alunos linkados em mais uma aula aqui no seu universo do mecânico. Sejam todos muito bem-vindos para quem acompanha a aula aqui ao vivo e também um grande abraço para aqueles que acompanham a aula gravada, seja no final de semana, ou mais tarde, ou de manhã, ou quando tem alguma dúvida. Também um grande abraço a todos vocês. Bom, aula de hoje, aula de número 6 desse sistema do gerenciamento eletrônico ME 17.5.20, aplicado no Gol geração 6, motor 1.0, claro, flex, né? Veremos aí a nossa terceira parte sobre os sinais de entrada, os sinais que enviam informação para a unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Sempre lembrando, os sinais são, na grande maioria, onde temos os maiores problemas. Tá? Na parte de entrada, você tem aí geralmente sensores que mentem ou mandam informação incorreta. Mas também temos alguns componentes que são pura vítimas do próprio funcionamento do motor, como é o caso de sensores de oxigênio, famosa sonda lambda. Então, temos que sempre analisar muito bem o que está ocorrendo no veículo, o que está ocorrendo no motor, para que possamos identificar se o sensor está funcionando corretamente ou não está, se ele está apresentando alguma anomalia, ou se temos alguma coisa no motor, algum mau funcionamento mecânico do motor, que está provocando um sinal incorreto no sinal, na resposta do sensor até a ECU. Por exemplo, uma correia dentada montada fora de sincronismo, o MAP, sensor que mede a pressão no coletor, vai ficar fora o sinal dele. Você vê o sinal dele fora, mede, vai lá e troca o MAP. Continua fora. Por quê? O defeito não é o sinal do MAP que está incorreto. Temos um defeito mecânico no motor do carro, provocando um sinal incorreto. Então, raciocínio é fundamental na hora do diagnóstico. Raciocínio é muito importante para que não cometamos aí erros no diagnóstico. Por isso que tem toda a aula, eu passo para vocês, além dos pinos, os conectores, né, onde vai ligado da ECU até o componente, valores, para você simular realmente algumas situações que possam aí gerar alteração de valores, mas principalmente possa fazer o quê? Provocar o funcionamento do componente, provocar o funcionamento do sensor, seja em marcha lenta, em média, em alta, ou de repente até você mesmo fazer uma simulação nesse caso, ok? Então vamos lá, a nossa telinha de introdução. Falei na aula passada sobre os dois componentes, né? Rotação e PMS, que é um sensor só, e sensor de fase. Então, dois importantíssimos sinais foram abordados na aula passada. Lembrem-se sempre, substituição, troca do flange traseiro do motor, onde temos lá, né, o retentor, a roda dentada e o suporte, onde vai fixo o sensor de rotação. O maior problema tem que ser montado com auxílio de ferramenta sincronizadora. Se ficou fora 1 milímetro, poxa vida, uma coisa mínima, vai alterar a leitura da ECU, vai alterar o funcionamento do sistema.
ok? E, então, na aula de hoje, aula de número 6, sinais de entrada, parte 3, dessa injeção ME 17.5.20, veremos lambdas e detonação. Então, veremos 3 componentes, né? Porque são 2 sensores lambda mais um sensor de detonação. Agora, pessoal, a grande curiosidade. Esses 2 componentes, tanto as 2 sondas como o sensor de detonação, são sinais, prestem atenção, pós-queima, após a combustão. Após, não é antes. Não são sinais preparatórios para a mistura. Ou seja, vai alterar para adequar a mistura. Não. São sinais complementares que vão corrigir depois, na próxima queima. Raciocinem sempre dessa forma. Tá? Então, sensor de oxigênio, tanto 1 quanto 2, estão aonde? Na tubulação de escape. Então, após a queima, teremos o que sobrou dessa queima, os gases na tubulação de escapamento. Tá? E temos o quê? Detonação. Após a queima, para saber se houve ou não detonação naquele cilindro. Então, ambos são após. Raciocinem sempre desta forma, tá? Porque você começa a identificar que falha nesses 2 sensores, né? Tanto detonação como sonda 1 e até mesmo sonda 2, podem ser ocasionados por componentes. Por exemplo, a sonda 2 tem muito problema quando o catalisador está ineficiente. Ela fica complicada de funcionar corretamente. Então, quando o catalisador está ineficiente, você tem problemas na sonda lambda 2. E assim como formação de mistura vai influenciar a sonda lambda 1. Ok? Combustível alterado vai influenciar a sonda lambda, né? Também. E também vai funcionar incorretamente o sensor de detonação. Então, são características que temos o quê? Sempre que analisar para proceder no correto reparo, ok? Telinha de introdução para todos nós. Como é feita a conferência pós-queima do combustível, seja pela ignição ou pela quantidade na tubulação de escapamento, antes e depois do catalisador. Então esse, né, é o nosso lema introdutório, nossa introdução dessa aula do Gol G6 1.0 Flex. Boa aula a todos, participem, mandem perguntas, né? Temos o plantão de dúvidas no final da aula. Está aqui na tela ele, o veículo, o Gol G6, né? Um Gol ainda atual, né? Bem novinho e, claro, né? A nossa diagramação inicial, onde estamos aí quase que finalizando os sinais de entrada, ó. Fase, densidade, temperatura do motor, já foi. Hoje, lambdas e detonação. E semana que vem, próxima aula, posição do pedal, borboleta, VSS e os interruptores. Então, todos esses são os sinais de entrada para ECU Bosch ME 17.5.20. Vamos lá. Detalhes. A função de identificação da quantidade de oxigênio na tubulação de escapamento é uma forma de fechar o circuito da mistura, ou seja, uma forma de identificar como está a mistura, rica ou pobre. E o ideal é o quê? Ela estar ideal. Só que, pela própria concepção e o funcionamento do sensor lambda, não dá mistura ideal nunca. Constantemente ideal? Nunca. Pode ter a 0,5 volts, que seria a média, né? Mas sempre vai estar alternando entre rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Isso, numa mediana, será o quê? Mistura ideal. Ok? Então, o sensor de oxigênio sempre vai estar alternando o seu sinal de resposta para que a ECU identifique a mistura como rica, pobre, rica, pobre. Pode até repetir, né? Rica, rica, pobre, 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 rica, pobre.
o importante é estar o quê? Sempre chaveando entre rico e pobre, rico e pobre. E a ECU vai estar adequando a mistura ar e combustível. Empobrecendo quando a mistura está rica ou enriquecendo quando a mistura está pobre. E ela trabalha com o sensor de oxigênio antes e depois do catalisador. O antes é para o funcionamento do motor, deixar a mistura aí ideal. O pós-catalisador é para melhor aquecimento, melhor funcionamento e principalmente aeração do catalisador, ok? Então vamos falar bastante sobre os dois sensores de oxigênio. Localização do componente, não dá para ver na foto do motor, né? Mas está ali, ó, logo no coletor de escapamento. Vamos lá. O sensor de oxigênio 1, o antes do catalisador, está bem posicionado junto do coletor de escape, abrindo o capô ali entre motor e o eletroventilador, entre motor e radiador. Facinho, dá para enxergar, dá para ver ali o sensor de oxigênio 1, antes do catalisador. Já a sonda 2 mede a mistura, né, a quantidade de oxigênio após o catalisador, sendo possível identificá-lo ao ser elevado o veículo por baixo. Logo depois do catalisador a gente enxerga aí facilmente a sonda 2. O sensor de oxigênio, pessoal, sempre aquela regra, é um gerador de sinal, ou seja, gera um sinal elétrico. Tanto é que não precisa nem de alimentação positiva. Ah, mas vem 12 volts, tensão da bateria para a sonda lambda. Vem para o aquecimento da sonda lambda. Para o sinal de resposta, não precisa. Temos um aterramento do sensor e o sinal de resposta. O sensor estando aquecido e tendo a variação de oxigênio, ele gera o sinal elétrico. E claro, temos os dois fios da resistência de aquecimento. Um positivo, tensão da bateria, e um comando negativo, né, em forma de pulso, em forma de PWM, vindo da ECU. É a unidade de controle eletrônico que monitora o aquecimento do sensor, ok? Além disso tudo, temos o quê? O próprio catalisador, né? Onde a mistura ali, o próprio aquecimento do catalisador na conversão dos gases, e por estar no escapamento, né? São gases, né, após a combustão, ele aquece rapidamente, o que também melhora ainda mais o funcionamento do sensor de oxigênio, deixa ele mais ágil, mais rápido. O motor TEC em destaque na telinha para vocês, e claro, vamos falar sobre o sensor de oxigênio. Então na tela aí, um sensor, um chicote longo, 4 fios, aquele conector padrão Volkswagen, né? Bem padrão Volkswagen esse conector, e vamos ver que é um sensor do tipo planar. Vamos falar sobre isso já na sequência. O sensor. Então a sonda lambda, né? 1 e 2 neste carro. São sensores do tipo planar, um antes e outro depois do catalisador, que são fornecedores de baixa tensão elétrica para a ECU, de acordo com a quantidade de oxigênio medida dentro da tubulação do escapamento. Então, eles são geradores de sinal, eles fornecem o sinal elétrico de baixa tensão para a ECU. E a ECU, dentro desse sinal de tensão elétrica, vai identificar como mistura pobre ou mistura rica. Claro, aquele padrão, né, de 0 a 0,5, mistura pobre, de 0,5 a 1 volt, mistura rica. Então, dentro desse padrão, a ECU consegue fazer o quê? Todo esse monitoramento da mistura, que é um sinal, pessoal, muito importante. Pensem da seguinte forma, que nós temos o quê? Nós temos, na unidade de controle eletrônico, o close loop. O que é o close loop? O fechamento do circuito. Ou seja, temos o loop, o fechamento do circuito. Tá? Por quê? A ECU é responsável por programar o tempo de injeção, o TI. Teremos isso na fase de admissão, depois a compressão, a combustão e o escapamento. As 4 fases, né, de funcionamento do motor.
pelo escapamento ela monitora se lá na frente o que foi injetado foi muito ou foi pouco. Se foi muito, vai dar o quê? Um valor de sinal do sensor de oxigênio mais alto, acima de 0,5 até 1 volt. Mistura rica. Vamos empobrecer, diminuir o tempo de injeção. Tá? Agora, se foi pouco, vai dar mistura pobre. Vai dar um sinal de 0 a 0,5. A ICU aumenta o tempo de injeção. Então é assim, o tempo todo em closed loop, circuito fechado. E por ser um sensor do tipo planar, já moderno, com a placa plana, por isso que chama planar, né? É diferente o seu princípio de funcionamento pelo próprio material aplicado. Outra, o aquecimento do sensor é extremamente rápido, coisa aí de 20 segundos, até menos de 20 segundos, o sensor já aquece e já tem condições de monitorar a mistura já na fase fria do motor. Não precisa nem esquentar o motor. Tá? Então é possível, por aí, termos um sinal com maior precisão e mais rápido, até na fase fria de funcionamento do motor. Ok? Por falar em funcionamento, vamos a ele, né? Aqui na tela de vocês, o sensor de oxigênio, vejam, ó, 4 fios do sensor até o chicote, né? Então, do sensor temos um fio preto, um fio cinza e os 2 fios brancos. Obviamente, os 2 brancos são da resistência de aquecimento, um é positivo, o outro é negativo. O cinza é o aterramento do sensor e o preto é a resposta, o sinal do sensor para a unidade de comando eletrônico do motor. Básico, funcionamento bem tradicional, pessoal, bem simples, diga-se de passagem, tá? Nada fora do padrão, nada. E o funcionamento, então, como que é? Com aquecimento para funcionar, esses sensores geram um sinal elétrico com a comparação de oxigênio, e por ser do tipo planar, esse aquecimento já ocorre em menos tempo. Olha, 10 segundos, pessoal, pelo manual do carro. 10 segundos. Já aquece rápido. Rápido. Por quê? A resistência do planar já é mais baixa, já permite um aquecimento mais rápido. O sensor já consegue funcionar também de forma mais rápida. Não precisa esperar o catalisador superaquecer para já ter o monitoramento. Ele já consegue fazer esse monitoramento. Que mais? Também não precisa, né, se preocupar tanto com a velocidade de resposta. As sondas planares são mais rápidas. Respondem mais rápido, o sinal alterna, né, mais rapidamente também. Continua com os 4 fios, porém a posição deles na sonda fica, né, paralelo. Então os 2 brancos ficam um do lado do outro, em vez de cruzado, tá? Uma identificação. E externamente a ponta do sensor também é um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui, ó, de novo o desenho anterior, né? Na ponta do sensor você tem orifícios bem na ponta e não na lateral. Não tem a janela lateral como tem nas sondas tradicionais, nas sondas Finger. Quais as ligações nós temos então neste sensor? Aliás, pessoal, esse conector elétrico que vocês estão vendo aí na tela, né? A pontinha do conector, ainda bem que isso hoje é vendido separadamente, porque é um componente que também acaba danificando, quebrando, gerando mau contato. Não pode ter mau contato aí. Então, o que? Bem plugado. Fios têm que estar bem encaixados. Na dúvida, você pode trocar só a ponta, só o conector elétrico, a pontinha do chicote, tá? Já é vendido separadamente, é até fácil de encontrar. Depende muito da região, mas não é algo tão difícil, não. As ligações. Bom, as ligações, ó, preste atenção, hein? S1, sensor 1, sensor antes do catalisador. São 4 pinos, sendo pino 1, positivo. Pino 2, B52, é a massa do aquecimento.
Pino 3, B14, a massa do sensor. Pino 4, B12, o sinal de resposta. E observe que eu deixei marcado, né? É o conector preto do chicote, porque o preto e o cinza, né? O preto e o marrom, estão um do lado do outro, são iguais. Por quê? O preto é do sensor 1, o marrom é do sensor 2. Então, atenção com esse pequeno, mas importante detalhe. Bom, pino 1 e 2, pessoal, são do que? Ó? Da resistência de aquecimento. 1 é o positivo, o 2 é a massa. De onde vem o positivo? Ó, do circuito positivo do sistema, tá? Do próprio relé principal do sistema. E o negativo? B52. Então, em PWM, em sinal positivo, em onda quadrada, nós temos o controle de aquecimento feito pela ECU em cima desse pino. B52, o 2 do sensor de oxigênio. Então, é um aquecimento controlado que nós temos da ECU para a resistência da sonda 1, ok? Bom, B14 é massa mesmo e o B12 é o sinal de resposta, é onde temos a variação entre 0 até 1 volt. De 0 a meio volt, identifica como mistura pobre. De meio volt a 1 volt, identifica como mistura rica. E aí CU toma o quê? A providência necessária para enriquecer ou empobrecer a mistura. Pessoal, o tempo de injeção em marcha lenta, não fica parado. Sempre alternando um pouquinho, ó, 3,2, 3,1, 3,0, 3,1, 3,2, 3,0, 2,9, 3,1. Fica o tempo todo alternando entre pobre e rica, pobre e rica. E o tempo de injeção sendo corrigido. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. O tempo todo. Não para. Mesmo com o motor em marcha lenta, bonitinho, redondinho, pode pensar assim, não, agora a mistura está ideal, né? Está paradinho o motor, não precisa nem alterar mais a sonda lambda, e muito menos o tempo de injeção. Engano. Mesmo com o motor ali bonitinho, em marcha lenta, você ouve o motor, está redondinho, né? Ainda está tendo o funcionamento do sensor de oxigênio e está alterando, sim, o tempo de injeção. Não fica estático. É aquilo que eu falei para vocês, né? Não fica assim no ideal. Parou aí, para aí, tá bom. Ficou certinho a mistura agora. Para aí, não mexe mais. Não, isso não acontece. Ele não fica estático. A ideia é sempre o quê? Estar alternando. E na mediana fica ideal. É assim que funciona. Gravem sempre isso, tá? Tenham sempre isso em mente, tá ok? É assim que funciona. Bom, por falar em assim que funciona, vamos aos valores, né? Observem aqui, né, nesse exemplo, tá estático, claro, é uma foto, né? Mas veja aí os valores, ó. O último item, ó, o primeiro é o IAT, o sensor da água, do ar, desculpe. O segundo, né, posição do TPS em porcentagem. O terceiro, ó, O2 S11. O2 sensor 1. Está bem estático e ele está com 0,45 volts. Com uma variação bem pequena. Bem pequena. Ou esse motor está muito frio, né? Ou está com problema em sensor, né? E agora, ó, valores 2, ó, seguindo a tela, temos depois, ó, O2 S12, o sensor 2, também está estático, né? Então esse motor estava frio ou, né, algum outro problema, ou só a chave ligada, 0,45 volts também. Só para exemplificar que tem como enxergar os valores do sensor de oxigênio no scanner. Mas não levem isso 100% assim, ó. Opa, beleza. Porque o sinal de sensor de oxigênio no scanner, normalmente ele aparece corrigido. Vai lá, mede com o osciloscópio o sensor, mede com o multímetro o sensor, analise o seu funcionamento diretamente lá no fio de resposta, no pino preto, para não correr nenhum risco de diagnóstico incorreto. Não podemos. Temos sempre que ter o diagnóstico correto do sensor de oxigênio.
Mesmo porque, pessoal, é fácil simular. Você pode simular uma falsa entrada de ar, desligando uma mangueirinha, vai empobrecer, o sinal do sensor lambda vai cair quase a zero. Você pode enriquecer a mistura, dar um pequeno spray de descarbonizante ou desengripante ou combustível, bem pouquinho. Ele vai enriquecer, vai dar um pico, depois cai. É possível. Então, tem que raciocinar e tem que usar as ferramentas disponíveis para isso, tá? Telinha de valores. A resposta terá variação muito rápida, então é muito rápido o sensor realmente. Com tensão entre 0.0 a 0.45 volts para misturas pobres, ou seja, sobrou oxigênio após a queima, sobrou oxigênio. Então tá faltando combustível. Se sobrou oxigênio é porque não queimou todo o oxigênio, ou seja, faltou combustível. E de 0,50 a 1 volt para misturas ricas. Né? Sobrou combustível agora e faltou oxigênio. Né? E assim a ECU faz as correções pelo tempo de injeção. O popular, o famoso TI, o tempo de injeção. Ok? Aqui a ECU com seus dois conectores, módulo, painel de instrumentos e, claro, mais uma dica para vocês. A medição de resposta do sensor de oxigênio pode ser feita via scanner, mas é fundamental que também sejam feitos os testes com multímetro, diretamente de medições no fio de resposta deste importante gerador de sinal elétrico. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores, né? Um dos parceiros bem antigos aqui do seu MEC, para logo em seguida darmos continuidade, para falar mais sobre o outro sensor de oxigênio, sobre o sensor de detonação. Ah, só para fechar sobre o sensor 1, o sensor antes do catalisador, temos o quê? Temos a importância de aquecimento e principalmente controle de mistura, ok? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando sobre sensor 2 aqui no seu MEC. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. Olá, dica de hoje sobre a carcaça da válvula termostática do motor Zetec Rocan, dos veículos Ford Fiesta, linha Fiesta basicamente, EcoSport e alguns Focus 1.6. Quando você vai trocar essa peça, geralmente ela vai trocar porque ela geralmente quebra esses dutos aqui devido a ressecamento. Então se faz necessário troca, substituição de toda essa peça. Quando você for aplicar a peça no lugar, você preste atenção quanto à corrosão nessa parte aqui no cabeçote. Se houver corrosão no cabeçote, muitas pessoas pegam e colocam silicone aqui, o que não é recomendável fazer. Porque se estiver corroído no cabeçote, o que vai ocasionar? Vazamento prematuro de água. Pode acontecer em alguns meses, como pode acontecer em dias ou até semanas. Mas é necessário que você observe muito bem se essa parte aqui do encosto da carcaça no cabeçote do motor, se ela não está corroída. Se ela estiver corroída, então se faz necessário remover o cabeçote e mandar para a retífica para se fazer um reparo. E um detalhe importante, que é da tampa da carcaça da válvula termostática. Ela vem com 2 anéis no joguinho, no kitzinho, vem 2 anéis. O anel mais grosso é para essas tampas plásticas, que é do motor somente a gasolina. O anel mais fino é do motor flex, que é a carcaça de alumínio que tem o sensor de abertura da válvula termostática. Então é necessário que você faça essas verificações para que você possa fazer um serviço bem feito. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail
ou pelo telefone.